sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão do CAF, da sessão do dia 11 de agosto de 2020, a sessão pela manhã. O último processo julgado foi o número 8, da relatora doutora Gisele Barbosa, era o 10.469.905.549/2011-18, o recorrente era Joaquim Alves, foi Companhia Limitada. O resultado, eu vou repetir, tá certo? Ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise do mérito direito creditório prediado, retomando a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual. O conselheiro Alain Marcel Vavá Teixeira votou pelas conclusões. Vencidos os conselheiros Neilson Cavalcante de Albuquerque, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Júnior, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Correto, né, senhores? Bom, o resultado desse julgamento seria de paradigma. Tem um microfone aberto aí, eu não sei de quem é. Então, o número 9, tá certo? Também do Joaquim Alves foi. Processo que estava em pauta, o número 10, é o mesmo resultado. O número 11, também do mesmo contribuinte. O número 12, do mesmo contribuinte. O número 13, do mesmo contribuinte. E o número 14. Todos tiveram o mesmo resultado, que aquele foi paradigma. Os próximos processos, 15 e 16, era o processo da relatoria da conselheira Gisele Barbosa, do Machado Meia, Sindax e Alpes Advogados. Esses dois processos nós julgamos, demos preferência no início da sessão, em virtude do comparecimento do patrão do contribuinte, e das formas do que nos foi orientado, eles seriam prioridade. Então, os processos 15 e 16, eu vou pular, que já foram julgados. O próximo é o 15, 16 e 17, né? O próximo agora é o número 18, é de relatoria do Alexandre Evaristo Pinto. O processo é o 16.048.000.024.2010.32. A recorrente é a Unimed de Taubaté, Cooperativa de Trabalho Médico, interessado Fazenda Nacional. Esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono e do contribuinte. Da mesma forma está o processo de número 19, da ordem, que é o 16.048.000.073.2008.51. Também foi retirado de pauta, por solicitação do contribuinte. O número 20, da mesma forma, que é o 16.048.000.069.2008.92. O 21, que é o 16.048.000.074.2008.03. O 22, que é o 16.048.000.068.2008.48. O 23º, que é o 16.048.000.075.2008.40. E o 24º, que é o 16.048.000.070.2008.17. O próximo processo, também é de relatoria do doutor Alexandre, é o número 25, é o 12.448.981.285.2010.16, o recorrente Enecom S.A., Engenheiros e Economistas Consultores, interessado na ação nacional. Eu passo a palavra ao doutor Alexandre. Tem o microfone aberto, não é seu, Paulo. É do apoio, senhor presidente. Paulo, por favor, seu microfone está aberto. Obrigado, Nilson. Bom, passo a palavra, então, ao doutor Alexandre, ok? O processo é o número 25. Perfeito, obrigado, presidente. O processo já se encontra na pasta, tanto o 25 quanto o 26, que é do mesmo contribuinte. Presidente, você me deu um susto aqui agora há pouco, porque você começou a falar dos processos anteriores do próximo e tal, eu falei, mas foi retirado de pauta, eu não estou com ele aqui. Mas tudo bem, esse aqui tá certinho. Então, o processo de número 25 está na pasta, acho que todos podem já abri-lo aqui. Então, fazendo um resumo para vocês, também um caso de compensação, tá, pessoal? Então, é um pedido de compensação do contribuinte. O contribuinte, ele teve reconhecido em parte o seu crédito pela DRJ e faltou o reconhecimento basicamente de 3 itens, tá? Na verdade, de mais de 3 itens, né? E no recurso voluntário, ele vai
trazer argumentação para esses 3 itens, que são o item 7, que seria uma retenção do Banco Itaú, o item 18, que se refere a uma retenção do Banco do Brasil, e o item 26, que se refere a uma retenção do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER. Para os demais itens em que foi dado improvimento ao crédito pela DRJ, o contribuinte ele não recorre, porque ele não tem documentos mesmo, ele fala que já passou do prazo de 5 anos e ele não tem mais os documentos, então ele não chega a arguir. Então a gente vai discutir basicamente aqueles 3 itens, o 7, o 18 e o 26, e também ele vai fazer uma alegação aqui que os juros e multas não deveriam ser aplicados, uma alegação mais genérica. Então esse é o resumo do caso do relatório, então compensação de valores não reconhecidos aqui. Vou passar o voto também de uma maneira breve. Com relação ao item 7, que é o do Banco Itaú, eu verifico aqui que tem uma divergência no próprio acórdão da DRJ, tá? Então eu coloco aqui essa divergência, porque ao longo do voto, no relatório da DRJ, consta o reconhecimento do crédito, mas na parte conclusiva, a própria DRJ não reconhece. Então a gente tem uma clara contradição, aqui provavelmente foi um erro na DRJ, mas a própria DRJ, ao longo do voto, ela reconhece. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso com relação a esse crédito especificamente. No que tange ao item 18, que é o Banco do Brasil, o recorrente, o que ele vai trazer agora no âmbito do recurso voluntário? Ele vai trazer um extrato de investimento do Banco do Brasil, que eu também coloco ali na página 9 do acórdão, e vai trazer também mais um segundo extrato aqui. O que acontece? Ainda que o recorrente ele tenha se esforçado em trazer essa documentação que foi trazida agora no âmbito do recurso voluntário, esses comprovantes eles estão com um valor a menor do que o que foi indicado pelo recorrente lá na sua DIPJ, né? Então, nesse sentido, esse daqui não está totalmente coberto o crédito, né? E o último item, que é o item 26, quando a gente está falando propriamente dos créditos, ele apresentou as notas fiscais. Aqui eu trago as notas fiscais com o montante do IR retido, tanto a primeira nota fiscal quanto essa segunda nota. Então, nesse segundo item, eu entendo que está comprovado, no item 26, desculpa, está comprovado o crédito que o contribuinte alega. Então, ele está totalmente comprovado com relação aos itens 7 e 26 e parcialmente comprovado o do 18, já que tem um valor a menor. Quanto à multa, não tem o que dizer, é o que está na lei, então não tem o recorrente que alegar esse inconformismo. Então, nesse sentido, a minha conclusão é por conhecer do recurso voluntário e dar o parcial provimento. Aí aqui, a partir da discussão que a gente teve nos casos anteriores de hoje, eu até mudaria para colocar, tal qual a Gisele fez no voto dela do Machado Meyer, nesses casos que a gente tem comprovante, dar parcial provimento de acordo com os documentos apostados no recurso voluntário até o limite do direito creditório pleiteado. Então, eu até tiraria essa parte de voltar para a origem, que é o que também causa uma celeuma ali. Então, nesse caso, para mim tá mais claro. Então, eu até proponho essa mudança aqui, já mudo agora. Gente, obrigado, Alexandre. Eu antes de abrir o debate, eu queria... Você terminou o seu voto, não foi? Terminado. Eu queria comentar uma coisa com vocês aqui, tem uma coisa que está me incomodando nesse voto de vocês. Vocês estão mandando dar um novo despacho decisório. A questão da compensação é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Porque a compensação existe a homologação tácita, tá certo? Eu acho que a homologação tácita é quando a medida é vigência. Ou se faz depois de 5 anos, tá entendendo? Quando o fisco se pronuncia dizendo, olha, você não trouxe comprovação, não sei o quê, não tem mais o que se falar em homologação tácita, tá certo? Ele se pronunciou. É aquela história, o direito não socorre os que dormem. Nesse caso, ele não dormiu. Ele disse, olha,
Por todas as provas que você me trouxe até hoje, você não está comprovando, tá certo? Então, aí tudo bem, você não tem dúvida. Eu fico com medo aqui, estou certo, receoso, vocês estão usando muito esse termo, é um novo despacho decisório. O que é que vocês entendem exatamente, o que é que vocês estão querendo dizer com esse novo despacho decisório? Perfeito, Ricardo, se você me permite, nesse caso aqui eu vou retificar, tá, a conclusão, porque para mim foram apresentados documentos. Mas o caso clássico que a gente utiliza essa conclusão é aquele caso quando a DRJ ou a DRF lá atrás, ela não analisa um documento por causa de algum óbice. E o mais comum é a falta de retificação do DCTF. Então ela acabou não analisando o direito creditório porque ela falou, olha, não importa o que você está trazendo de documentação, você não retificou a DCTF. Então nesse caso é o caso clássico que a gente vai falar, olha, supere essa questão do DCTF, até porque depois tem o parecer normativo número 2, e analise o direito creditório à luz dos documentos que foram acostados e superada essa questão do erro de preenchimento na DCTF. Então, acho que esse é o cenário, tá, Ricardo? Não é no cenário que o contribuinte ele não apresentou nada, etc. e tal, de documentação. Acho que é isso. Gisele pediu a palavra. Pode falar, Gisele. Não, presidente, como a gente já falou até na sessão passada, a gente até coloca, retomando-se o rito habitual, na ideia de que, assim, eu entendo a sua preocupação potencialmente com relação à homologação tácita. Para mim está muito clara a sua preocupação com relação a isso. Que lá atrás vai chegar e é uma chance do contribuinte alegar. Mas, sinceramente, não cabe, seja pela redação desse dispositivo, seja propriamente porque o processo administrativo já está em curso. Então, assim, eu não vejo, eu entendo a sua colocação, a gente chegou a discutir na época, a Eva Loss também, ela falava muito dessa redação, e o Paulo César, mas a gente acabou consensando essa redação, principalmente, e aí depois o Neudson também deu umas ideias, o Figênio, e a gente acabou mantendo justamente pelo retomando-se o rito habitual, ou seja, tá bom, vai ter, ainda que tenha um despacho decisório, ainda que tenha algum ajuste, isso não implica a nós, e nem na nossa forma, pelo menos nunca foi esse o intuito, de abrir qualquer discussão para homologação tácita, né, com base nesse dispositivo, tá, presidente? É só para deixar claro, porque realmente não é essa a ideia, tá? E eu acho que numa leitura, talvez desavisada do contribuinte, ele pode até tentar, mas para mim, eu acho algo assim, né, super torpe aí. Ok. Deixa eu então voltar, Alexandre, aqui para esse teu voto aqui, que eu confesso que eu fiquei um pouco confuso aqui, porque são vários itens, né? Então, nesse teu caso aqui, o que a gente está analisando é um saldo negativo, é isso? É a composição de um saldo negativo? Está mudo. Isso mesmo, Ricardo. É uma composição de um saldo negativo. Aí tem uma parte de fonte que foi comprovada, é isso? Isso. Aí o que acontece? Na instância inferior, foi reconhecido já parte dos créditos pleiteados, mas ficaram faltando 3, na verdade, desculpa, ficaram faltando mais, né? Ficaram faltando algumas comprovações. E o contribuinte, no seu recurso voluntário, ele vai discutir 3 delas, que é Itaú, Banco do Brasil e o Departamento de Rodagem. E aí, para essas 3, ele traz documentação, ele traz os extratos. Na verdade, desculpa, a primeira delas, a meu ver, no próprio acórdão da DRJ, ele já tinha, ao longo do texto, reconhecido aquele montante. É que, talvez por algum equívoco, na hora da conclusão, ele não teve o reconhecimento. Mas, então, do Itaú teria comprovação, do Departamento de Rodagem também, e do Banco do Brasil seria parcial, seria um valor menor do que o que efetivamente o contribuinte está pedindo. Agora, o que ele não recorreu, aí ele não tem comprovação mesmo, que é o que ele fala que já passaram 5 anos, ele não tem. E a questão da multa é mais bobinha, né? Que aí a questão da multa é lei. Então, deixa eu entender. Então, veja bem, então ele vem no recurso voluntário e comprova outras retenções na fonte que vão compor o saldo negativo. Exato. Porque você está citando notas fiscais, tem extrato do Banco do Brasil, que são elementos probatórios da retenção na fonte, correto?
Agora, eu não entendi, porque, veja bem, ele tem um recurso voluntário que ele traz provas e a gente está acatando, você está acatando em parte e não provou tudo. Eu acho que esse processo está concluído, eu acho que não tem mais, não vejo que sentido é um novo despacho decisório. Então, mas aí eu falei ali, eu falei essa sinceramente. Parte. Não, então, mas talvez eu não tenha sido claro. Quando eu coloquei essa conclusão, eu falei, olha, aqui eu vou mudar e vou colocar tal qual o disposto no acórdão feito pela Gisele, no caso. Não, mas o acórdão da Gisele, pelo que eu entendi, foi diferente. Pelo que discutiu no processo passado, eles, olha, ele trouxe algumas provas que não são concludentes para mim, mas pela verdade material, eu acho que deve ser reanalisado. Não, no caso do Machado Meyer, no caso do Machado Meyer, Ricardo. O caso que tem a comprovação. Não esse último caso. Ah, o do Machado Meyer. Sim. Tá bom, tá certo. Então, deixa eu ver o Efigênio, que é a palavra, e a Bárbara, que é a palavra. Está com vocês. Era exatamente essa observação que o presidente acabou de fazer, que eu estava entendendo, pela tua análise aqui, que esse processo parcial provimento já reconhecendo o crédito, como foi do Machado Meyer anterior. Era nisso que eu... É isso. Eu mudei aqui, aí eu peço desculpa a vocês aí. Não, só para esclarecer, lá acabou sendo provimento total, eu que tinha feito aquela inconsistência, mas a gente já teve outros casos, Alexandre, que a gente dá esse parcial provimento até o montante que você reconheceu. Eu tive vários casos assim também, que não foram dessa sessão, foram de outras. E o próprio Neudson, a gente tem bastante caso assim, né, Neudson? Acho que... Ô, Alexandre, então, nesse caso... O item 7 e 26, ele não desperta controvérsia porque é na íntegra. Agora, o item 18, que foi parcialmente, né, com relação a isso, esses valores seriam os acostados a esses que eles provaram? Porque a minha dúvida é o seguinte, na execução do julgado, entendeu? Sim. A minha dúvida é só em relação a isso. Minha dúvida, a minha conclusão é que tem que ser dado o direito de crédito no montante que ele conseguiu comprovar, que foram o que ele apresentou. Mas eu também posso deixar isso mais claro, dizendo que é parcial no que tange ao item 18. Isso. Vou deixar mais claro. Doutor Neudson, com a palavra. Obrigado. Alexandre, nessa linha aí que a gente falou, eu sugiro até em colocar o valor que você está reconhecendo adicionalmente ao DRJ. Perfeito, coloco. Para se deixar bem claro, eu reconheço X valor adicionalmente ao que já foi reconhecido ao DRJ, porque aí não tem dúvida para quem for analisar. Ele só pega aquele valor, adiciona o que já foi reconhecido. E vai lá na planilha de cálculo dele. Né? Aí, quer dizer, você somaria os dois itens que tem o total, mais o valor parcial e aponta aí no dispositivo. Você tem esse valor aí, Alexandre? Tenho. Deixa eu ver se está. Tenho sim. 2.300 no caso do Banco do Brasil. Então, o valor seria o valor adicional, reconhecido é 2.300, né? Isso. Colegas, alguém mais quer fazer um comentário? Calaram-se todos, então vamos à votação. Doutor Neudson. Acompanhe o relator. Doutora Gisele. Acompanhe o relator com os ajustes, tá, a lei? Deixa claro e bota o valor e faz tudo aí. Doutor Alain. Só um segundinho aqui, presidente. Pois não. Eu tenho uma certa resistência em aceitar como prova da retenção o destaque na nota fiscal, né, como ele deu aqui no caso da Enecom. Isso. Então eu vou... Departamento, desculpa, eu li a nota aqui, é o departamento de rodagem. Enecom, pois mas sim, não, o do Enecom é que ele comprovou por meio da nota, do destaque que ele próprio fez na nota, não é isso? Isso. Aqui, no outro caso aqui, essa nota financeira, que é do departamento, né? Isso, essa aqui tudo bem, tá ok, mas ela não é do Enecom, não, né? Não, essa é do
do DAE, do Departamento de Rodagem. Pois é, exatamente. Essa não foi produzida por ele próprio, né? Foi produzida para o Departamento de Rodagem, né? Essa é boa. Então, eu abro divergência só para não reconhecer... Não, mas é o mesmo valor, viu? É a mesma. valor, ele provém de duas formas. Isso, tá certo. são as duas pontas. São as duas pontas, é 1.472 ali o valor. Eu já conferi que o valor é o mesmo, é isso mesmo. Então, eu acompanho o relator, presidente. Perfeito. Então, foi o doutor Alain, o Alexandre, então vai ser o doutor Efigênio. Presidente, eu acompanho o relator. Perfeito. Com os ajustes. Doutor Jefferson. Eu acompanho o relator com os ajustes, presidente. Muito obrigado. A doutora Bárbara. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então o resultado, vamos ver se está correto. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso para reconhecer um crédito adicional no valor de R$ 2.300, homologando a compensação até o limite do direito creditório reconhecido. É isso? Não é isso, porque o 2.300 é só o do Banco do Brasil. Vou pegar os outros. Então, você me passa depois o valor correto. Eu vou colocar aqui XXX, tá certo? E aí, por isso que eu perguntei na hora que esse dado era relevante, tá entendendo? Isso para quem vai executar o acordo é fundamental, essa identificação. Doutor Nilson, pode falar. Obrigado. Senhor presidente, em relação ao dispositivo, eu acho importante dizer que esse valor é adicionalmente ao que já foi reconhecido pela DRJ, né, e homologando parcialmente, né, a recompre correspondente. Porque, de todo jeito, vai ficar uma parte sem cobertura aí. Certo. Eu estou corrigindo aqui a relação, eu vou perguntar aos senhores se fica boa, né? Então, deixa eu ver. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer um crédito adicional ao já reconhecido pela DRJ no valor de XXX, homologando parcialmente a compensação até o limite do direito creditório reconhecido. É isso? Isso. Então fica, Alexandre, só depois tu me passa o valor exato, e depois eu faço a releitura para vocês, tá ok? Já te passo já aqui, só estou pegando o último se for rápido, eu já espero aí. Rapidinho. Então, agora só falta mais um processo na pauta dessa manhã, viu, colegas? Também é da Enecom, do mesmo contribuinte do doutor Alexandre. Ricardo, você prefere que a gente coloque o valor somado dos 3 créditos? Ou... porque para quem vai executar o acórdão, ele é irrelevante se é uma parte de uma fonte A, B ou C. Ele quer saber quanto ele tem de crédito adicional, tá certo? Perfeito. Então, eu já vou calcular agora aqui. Só um minutinho. Então, Ricardo. Pois não. 6.682,72. 682,72? Não era 2.300 agora? Não, 6.682,72. 6.000. Então lá, 6.682,72, não é isso? Isso. 6682,72. Então, redação final. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional ao já reconhecido pela DRJ no valor de 6.682,72, homologando parcialmente a compensação até o limite desse crédito reconhecido. Não é isso? Isso. Doutor Alexandre, o próximo processo também é de sua relatoria, é o item 26 da nossa pauta, é o processo 12.448.721.472/2010-18, por recorrente Enecom S.A., engenheiros e economistas consultores interessados na Fazenda Nacional. Eu passo a palavra ao nosso relator. Perfeito. O processo também já está na pasta.
Esse aqui é um processo que ele é um pouquinho mais chato do que o anterior, tá? Também é uma compensação de PERDECOMP e saldo negativo. Nisso ele é idêntico. Então também não houve comprovação de parte dos créditos de retenção. Mas, diferente do caso anterior, aqui tem duas questões que são interessantes, né? A primeira delas é que a DRJ ela vai falar que o montante do débito ele está inferior ao que deveria ser. Então, isso, para mim, representou uma inovação ali, que, a meu ver, estaria vedado, né? A DRJ aumentar o valor do débito no processo de compensação. Mas aí eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. E o segundo ponto é que parte dos créditos não reconhecidos se devem a, vamos dizer assim, empresas do setor público. E aí o contribuinte ele vai alegar no recurso voluntário exatamente que essa diferença entre o montante que ele está pedindo a compensação em relação à receita que foi oferecida para a tributação se dá em virtude que a legislação do imposto de renda permite que você faça o diferimento dos contratos com o poder público pelo regime de caixa. Então, daí que vem essa anomalia, vamos dizer assim, entre a receita e o montante que foi retido. Então, basicamente, o caso tem esses dois pontos, tá? Então, vou ler um trecho aqui do voto para vocês. Então, o que acontece? O contribuinte, com relação àquele primeiro ponto, que foi a questão da tributação, ele vai requerer a nulidade parcial da decisão recorrida, dizendo que não poderia ser aumentado esse montante do débito, alegando cerceamento de defesa. Nesse sentido, me parece que esse direito do contribuinte, ele tem razão, no sentido de que a compensação não poderia implicar um reformatio impejus ali. Teria que ser um processo próprio, na minha opinião. Então, o que acontece? Eu não dou a nulidade, né? Mas aí sim, nesse caso, Ricardo, eu vou utilizar aquele texto padrão. Foi o que eu achei por um momento que seria a melhor solução, para que o processo voltasse, aí sim, para ser analisado para a unidade de origem, mas que se limitasse a não ter esse reformatio impejus do débito declarado, e que fosse analisada, aí sim, essa questão do contrato com o poder público. Obviamente, isso não se aplica para tudo, tem alguns débitos que são de empresas, pessoas jurídicas de direito privado, então ele vai falar isso com relação a uma retenção da Ferrovia Centro-Atlântica, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Essa não tem essa questão do contrato com o poder público, que é uma empresa privada, então não tem o diferimento. Então, nesse sentido, eu estou conhecendo o recurso e dando parcial provimento, determinando que se retorne à origem, para que seja prolatado um novo despacho decisório, sem que haja esse reformatio impejus do débito declarado, e analisando se o mérito do pedido de restituição retomado novo rito processual. Esse é um caso que me gerou um pouco de dúvidas aí, então também gostaria de ouvir a voz aí dos universitários, aí, especialmente do Neudson, aí, que é um especialista em PERDECOMP. Tá bom, doutor Alexandre, só para a questão de ordem, deixa eu entender exatamente em que ponto, porque uma coisa é a DRJ agravar, outra coisa é voltar o processo para a unidade que fez o despacho decisório, né? Isso. São questões distintas, tá entendendo? Não vejo como voltar em que ponto exatamente, porque eu acho que esse vai ser o cerne da questão da discussão, você está dizendo que a DRJ, ela agravou. Vamos só para a sequência. É um saldo negativo de RPJ, não é isso? Isso, eu coloco até o trecho aqui no início do meu voto, que é a partir dos itens 40 e 41 do acórdão da DRJ, né? Ele vai dizer que deixaram de ser oferecidos a tributação, tais montantes. Então, o que acontece?
o que eu entendi, tanto da leitura do acórdão da TRJ quanto do recurso voluntário, é que houve essa ampliação, né? Então, isso daí também é uma questão que eu gostaria de verificar com vocês, aí, de acordo com a experiência de vocês, para ver se eu entendi corretamente. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o que acontece? Se de fato foi isso que aconteceu, me parece que isso não seria cabível. E aí, o que acontece? Não me parece que a melhor forma de fazer o deslinde da questão seria a gente dar a nulidade do acórdão da DRJ somente, né? Não sei. Pelo menos foi o que me pareceu. Não, porque são duas questões distintas, tá certo? Isso que eu não entendi ainda, tá entendendo? Até chegar. Uma coisa é a gente anular a decisão de primeira instância porque cometeu um agravamento, se ele já tinha sido reconhecido, já tem um 100 de crédito. Não, seu crédito não é 100 não, seu crédito é só 90. Sei lá, vamos dizer isso. Então, aí, você poderia até dizer, bom, essa decisão de primeira instância agravou, está fora da competência dela, e eu acho até que precisaria nem anular, a gente reconheceria aqui em sede de recurso voluntário, tá entendendo? Estou pensando alto, eu não entendi bem o caso aí. Ele já poderia até decidir logo, olha, você não pode, eu vou manter o 100 que já foi reconhecido. Porque o que está em litígio é o despacho decisório, né? Exato. Está em litígio é o despacho decisório. Então, como isso vai retornar para um novo despacho decisório é que eu não consegui captar esse momento, porque se a questão que nós estamos dizendo é, olha, a DJ ele já tinha direito de crédito de 100, agora voltou para 90, eu não aceito porque ele agravou. Então, eu mantenho 100. Não precisa mais de novo despacho decisório. Seria em que sentido que seria esse novo despacho decisório? Ou teria mais alguma outra coisa que você estaria vendo? Não, seria nesse sentido que você já explanou agora. Seria para não ser reconhecido o crédito original ali, vamos dizer assim, né? Mas, sim, dá para resolver aqui, entendi o seu ponto. Se for só isso, eu não sei se é exatamente o restante. Eu estou olhando, enquanto tiver os debates, vou procurar aqui ver um pouco mais, tá entendendo? Mas eu acho que se a conclusão nossa, olha, você agravou, você não pode, eu vou manter o 100, que já é o início, tá entendendo? Você não poderia ter adentrado em outras coisas. Não sei, não preciso saber se é a questão. Então, isso não precisa anular a decisão. Eu acho que já poderia bater o martelo dentro do recurso voluntário. Estou pensando alto, mas aí fica para os colegas também discutirem, ok? Perfeito. Acho que todos estão olhando um pouco o processo, né? Tá entendendo? Então, a gente pode até continuar, Alexandre, só para a gente... esse é o primeiro ponto. Então, é isso que você bem explorou. Deixa eu entender. Tem uma tabela aqui da DRJ, tem um parecer com... deixa eu entender, eram questões de fonte ou saldo, ou estimativa que compuseram o saldo negativo? O que não ficou... não tem estimativas também, tá? Certo, tem valores estimativos para compor o saldo negativo. Isso, mas o ponto... E existem retenções. Isso, mas o ponto que está pegando diz respeito às retenções, exatamente. As estimativas, ok, né, a lei, pelo que eu estou entendendo, não é o ponto de divergência. O ponto de divergência aqui é o imposto de renda retido na fonte que compôs e para órgãos públicos. E a partir daí você tem essa dissociação por conta do regime de caixa e competência. Exatamente. Mas só lembrando, também tem alguns que são de entidades privadas. Eu vi que é aquela outra ferro... Isso. Não, e eu concordo com o que você colocou quanto a que é privada, né? A pública também, acabo concordando, né? Porque realmente há esse descasamento. Exato. E aí caberia o reconhecimento na composição, né? Exato, exatamente. Eu concordo com o presidente, eu acho que aqui talvez não é o caso de prioridade de origem, não. Eventualmente enfrentar isso e, se for o caso, incluir na composição o imposto de renda retido na fonte dos órgãos públicos, né? Isso. Porque eu vi que ele juntou bastante documentação probatória, as notas, enfim, os extratos, contatos, demonstrando essa retenção propriamente, né, Lê? Isso. Com relação aos órgãos públicos.
Com o privado fica um pouco mais difícil. Na prova da retenção para a entidade privada, o que... Porque, assim, tudo bem, você não tem esse descasamento de caixa de competência, mas ele consegue comprovar essa retenção? Não, na verdade, dos privados, ele não apresenta nada de diferente. Pelo que está no seu voto, é isso que dá, e eu olhando os documentos rapidamente também não... Isso. Tá. Então, a alegação fica mesmo no setor público, tá? Bom, senhores, quem que deseja ter a palavra? Tá certo, vamos dar mais só um tempo aí, enquanto é o último processo da sessão, né, dessa manhã. Eu vou dar mais um tempo aí para os conselheiros que eles forem manifestar, tá ok? Dado a complexidade do caso. O Alexandre. Oi. Eu estou olhando aqui o acórdão da DRJ, o acórdão da DRJ foi no seguinte termo: deve-se dar provimento parcial à manifestação de conformidade para reconhecer o direito creditório adicional de 26 mil referente ao saldo negativo. Ele não agravou não, né? Ele deu um crédito a mais do crédito original. Onde é que ocorreu esse agravamento que eu não entendi ainda? Ali no item 40, se você for na página 14 ali do PDF do acórdão de manifestação de conformidade, que é um trecho até que eu reproduzo no voto, ele vai dizer que além do que foi considerado no parecer conclusivo, deixaram de ser oferecidos à tributação, aí ele coloca alguns montantes aqui, e podem ser deduzidos mais tanto. Não, então ele não agravou, né? Ele reconheceu um crédito adicional. Talvez o que o contribuinte esteja alegando é que só uma determinada questão eles já tinham aceito essa dedução e agora vocês não aceitaram mais. É um pouquinho diferente, né? Porque nós temos que analisar a composição do saldo negativo. Então, não me parece, pelo que eu estou vendo aqui do acórdão da DJ, que houve um agravamento. O agravamento da ideia que ele não poderia dizer, olha, teu crédito não é mais 100. Não, ele manteve, mas ali ele já reconheceu um crédito adicional de 26 mil. É isso que está aqui na decisão da DJ. Mas aí eu tenho dúvidas, Ricardo, se quando ele fala em crédito adicional, ele não falou igual o crédito adicional que a gente acabou de usar no acórdão anterior, né? O crédito já estava sendo pleiteado desde o início. Não, crédito adicional me parece bem claro. O crédito adicional é fora o que já foi reconhecido no despacho decisório, tá entendendo? Se é só crédito, é só esse adicional. Não, sim. O crédito adicional, ele está dando, ele ganhou mais, fora o despacho decisório, 26.840,73. Esse adicional ele já ganhou também. Eles não agravaram, tá entendendo? Talvez eles recompuseram, porque essa questão não é uma questão tão simples, né? Porque não é. Várias parcelas entram, tá entendendo? Então, há manifestação de conformidade, eles foram analisar as provas e, olha, o que eu considero é esse aqui, esse adicional, mas ele tem que recompor tudo, tá entendendo? Isso, mas se você puder dar uma olhadinha naquela página que eu falei, na 14, você vai ver o item 41 do acórdão e vai ter uma planilha, né? Uma tabela. Ele vai estar dizendo qual que é o valor do lucro real, e o cálculo do imposto, do adicional e as deduções de imposto de renda a pagar no parecer conclusivo, que serviu de base lá para a DRF, e quanto que foi apurado nesse acórdão. E aí, de fato, ele aumenta o montante do lucro real por meio da recomposição das receitas ali, né? Dando um montante também, obviamente, maior ali de imposto de renda na fonte ali, em alguns casos ali, né? E o imposto de renda a pagar, que no caso é saldo negativo, no caso ele aumenta também, né? Isso que não ficou claro se ele poderia ter feito, entendeu? Posso? Doutor Nelson, com a palavra. Quer dizer que o agravamento que você fala é porque ele aumentou o valor do imposto devido, é isso?
na apuração? Sim, na verdade eu estou pensando alto aqui, Nelson. Mas sim, foi o que me causou estranheza aí. Não, porque você disse inicialmente que assim, não foi homologado porque o débito, pelo que eu entendi da primeira vez, ele teria agravado, aumentado o débito que o contribuinte está querendo compensar. Mas eu não fiz nada disso, é outra coisa, então. Não tem nada a ver com o débito da Decomp. Não é com o débito da Decomp, é o débito... É o imposto devido na apuração. O imposto que deu origem ao saldo negativo, né? Ao crédito. Entendi. Ele fez uma nova apuração, né? Ele, não só das antecipações, que é fonte estimativa, mas fez uma nova apuração também do que seria devido. Né? É porque a DIPJ, o contribuinte faz duas coisas, né? Ele apura o imposto devido, ele apura as antecipações e faz em conta de contas para gerar o imposto a ser pago ou restituído. Certo? São dois elementos que a gente tem que encontrar e achar o resultado, o imposto a pagar, o imposto a restituir, que é o saldo negativo, né, digamos assim. Então, ele não só apurou as antecipações, que é fonte e estimativas, até que ele reconheceu todas as estimativas, né? Aliás, já tinha sido reconhecido, né? A DRE já tinha reconhecido as estimativas. Mas ele reconheceu a mais fonte, tanto fonte geral como fonte de órgãos públicos, né? Mas ele também fez a nova apuração do imposto devido. Né? É esse o agravamento, né, que você diz. Né? É esse o agravamento que está sendo questionado pelo contribuinte, é isso? Exato. Então, nesse caso, não... A minha dúvida, e aí, aproveitando da sua experiência, Neudson, é o seguinte, de fato, ele aumentou tanto o montante do imposto devido, né? Uhum. Mas ele também, por conta desse aumento, ele tem um reconhecimento maior de fonte. Certo? Não tem relação. Não tem relação, mas aí minha dúvida é a seguinte, o pedido de compensação seria o meio adequado para ele fazer esse reajustamento de base e de imposto? Não sei. Aí é uma questão que eu queria ver da experiência de vocês aí, que já trabalharam com fiscalização. Eu acho que está correto, eu estou com uma coisa. Deixa eu só responder, então, já que estava com a palavra, né? Assim, ao analisar a declaração de compensação, qual é o critério legal a ser adotado? É liquidez e certeza do crédito pleiteado, certo? É isso que tem que ser feito. A liquidez e certeza do crédito pleiteado. Quais são os elementos para verificar isso? São todos, né? Principalmente no processo. No processo, todos, o que for apresentado de prova. E liquidez e certeza do crédito, como o crédito é o resultado do encontro de contas entre valor devido e valor antecipado, então, para eu verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, eu tenho que verificar o valor devido e o valor antecipado. Tá certo? Então, assim, ou seja, verificar o que é verificar o valor antecipado? Olhar os documentos de retenção de fonte, né, o pagamento de estimativas. E o que é verificar o valor devido? É verificar se os dados da DIPJ são corretos. Certo? Então, é isso. Aí, ou seja, isso está dentro do escopo da análise. E não está sendo feita uma exigência de crédito tributário, que aí precisaria de um auto de infração. Eu estou analisando a DIPJ para saber se há liquidez e certeza. Então, é outra atividade. Eu acho que não é o caso, certo? Assim, agora, o que há uma dúvida, é um grande debate, já houve um grande debate, não sei, hoje a Câmara Superior já até superou, que seria o seguinte: quando a DIPJ já tem mais de 5 anos, né? Ou seja, quando aquela apuração já está tacitamente homologada, é possível a administração tributária, ao apreciar a liquidez e certeza
digamos assim, adotar outro valor que não o da DIPJ, certo? Então, nessa situação em que a homologação tácita já ocorreu, certo? A homologação do crédito tributário lá por, né, que é lançamento por homologação. Então, a dúvida aí, aqui no caso, me parece que não há isso, né? Então, para mim, não teria nenhum problema a administração tributária, ou pelo menos eu acho que não há nenhuma dúvida doutrinária em relação à prerrogativa da administração tributária verificar se a apuração do contribuinte foi correta. Aí, no caso, opa, você apurou, mas não apurou certo. Tanto é que tem até súmula que diz assim, olha, se eu só posso aproveitar a fonte para o meu saldo negativo se eu tiver oferecido a tributação. Então, assim, indiretamente, eu tenho que olhar lá a apuração para saber se eu ofereci a tributação. Então, não tem problema. A dúvida que eu conheço é se a DIPJ, já tem mais de 5 anos, já houve homologação tácita daquele lançamento por homologação. Mas hoje a Câmara Superior já superou essa questão pela doutrina, pela jurisprudência recente, atual, né? Que é muito debatida, porque é voto de qualidade, aquela coisa toda, mas a Câmara Superior tem votado no sentido de que mesmo a DIPJ, com mais de 5 anos, aquele lançamento, eu posso ainda verificar a liquidez de certeza usando valores diferentes daquele da DIPJ. Porque o que eu estou olhando é liquidez de certeza, eu não estou fazendo lançamento tributário, eu não estou exigindo, certo? Crédito tributário a mais. Mas realmente aí tem uma grande discussão, concordo com você. Mas eu acho que aqui não é o caso, né? Não é o caso, para mim, na minha opinião. Bom, isso aqui. Obrigado, meus colegas. Aqui o Efigênio, Bárbara e Alain. Bárbara não, Gisele, me perdoe. Efigênio, Gisele e Alain. Tá. Só concluindo, Nilson, na linha do que você disse, se a gente olha o quadro da página, no final da decisão da DRJ, a estimativa permaneceu a mesma. O que basicamente alterou? O fonte. Agora, vamos analisar. Se ele traz o fonte isoladamente e não traz a receita, como é que nós ficaríamos? Entendeu? E o questionamento da alteração do é exatamente porque ele trouxe essa receita. E nesse escopo de analisar o saldo negativo, e principalmente com relação ao fonte, o fonte e a receita, eles andam juntos, né? Então, na mesma linha, eu não vejo aí uma questão de agravamento, de reformação impédia, porque ficaria incongruente se ele trouxe, da mesma forma que ele não pode trazer somente a receita, ele não pode trazer somente o fonte, né? E aí houve essa alteração, e que inclusive, igual o Ricardo salientou, houve um incremento no crédito dele, entendeu? Se eu retiro esse incremento, ele é decorrente do aumento que teve no lucro real. Por quê? Porque eu acrescentei novas receitas que, por sua vez, tinham uma nova fonte, certo? Então, são essas as minhas considerações. Doutora Gisele. Então, Efigênia, eu fiz exatamente a sua análise, porque, no fundo, reformatio impégios não é pégios, não, em termos práticos, hein mesmo? E, por outro lado, para mim, Ale, olhando até o recurso voluntário e a forma como a DRJ analisou, os pontos controvertidos, de fato, não são atrelados a isso, e essa alegação nem é trazida de uma forma, enfim, pelo contribuinte a preterir e talvez reforçar esse seu raciocínio. O ponto que me chama a atenção justamente é essa questão do regime de caixa e competência, da parcela do que a DRJ não reconheceu em termos de imposto de renda retido na fonte dos órgãos públicos, tá? Então, Efigênia, quando você olha esse quadro, o que eu fico imaginando? Desse quadro, e a partir da decisão da DRJ, há uma diferença não reconhecida, atrelada a essa questão do regime de caixa e competência, e aí é aqui que a gente precisa apreciar. Ao meu ver, há essa dissociação, o imposto de renda retido na fonte sofre aí esse descompasso, nós sabemos disso,
E, a priori, uma vez que a própria DRJ analisou essa documentação e já validou em grande parte, eu entendo que, sob os fundamentos trazidos pelo Alexandre e pelo próprio contribuinte, a gente estaria diante de uma possibilidade de incrementar esse valor do imposto de renda retido na fonte. Tem até uma questão também da empresa integral a engenharia, que o contribuinte, ele recolhe 2 vezes, ele oferece a tributação 2 vezes, talvez, eu não estou com todos os documentos aqui, Alexandre, mas se realmente o que ele alega, ele prova, você também, eventualmente, teria um incremento aqui. E o outro, em última análise, da ferrovia. O da ferrovia não é tanto o descasamento, ele traz a documentação fiscal e contábil, né, o balanço diário, desses valores retidos e, portanto, você conseguiria combate, talvez numérico, aqui a gente teria que parar, talvez pedir uma vista ou olhar, para ver se esses valores, de fato, estão comprovados na documentação contábil dele, e sim, a gente vai ter que superar, poxa, será que isso já não seria suficiente, essas provas apresentadas, para incrementar essa retenção na fonte? A priori, também sim. Então, eu acho que a nossa análise tem que estar mais focada nesse potencial incremento do imposto de renda retido na fonte do que qualquer outra coisa, né? Porque, no fundo, é isso que está em jogo, ao meu ver, aqui. Essa parcela controvertida. E o recurso do contribuinte é super sucinto, né? Na verdade, ele bate exatamente nesses 3 aspectos e fala assim, olha, estou juntando as provas, na parte da retenção por órgão privado, ele traz a comprovação no DOC 4 pelo livro diário, oferecimento, no outro ele alega ter 3 oferecimentos, basicamente pela 3ª vez, no razão e no diário, e no tocante aos órgãos públicos, ele traz que a diferença não reconhecida é esse descasamento. Esse é o ponto. A gente vai reconhecer complementarmente? Eu não sei, só estou tentando colocar em perspectiva, tá, gente, a situação, ao meu ver, do que eu entendo. Doutor Alain. Microfone, Alain. Essa questão já foi bem ventilada, mas eu acho que vale a pena reforçá-la, né? A DRJ, ela concluiu que algumas receitas financeiras não foram oferecidas à tributação, certo? Algumas dessas receitas financeiras sobre as quais incidiram retenção na fonte que o contribuinte pleiteia para serem consideradas no saldo negativo. Então, ela chegou a essa conclusão. Não foram oferecidas à tributação, né? Isso não pode ter sido... isso não foi apreciado no despacho decisório exatamente porque essa questão não foi lá aceita, essas retenções lá não foram comprovadas. Mas a gente sabe que quando o contribuinte, na manifestação de conformidade, ele traz comprovantes, etc., e não prova o oferecimento da tributação, a DRJ pode recusar sob falta de prova de oferecimento da tributação, aí o contribuinte traz as provas no recurso voluntário e nós reconhecemos, devolvemos para a DRF para que ela refaça a coisa. Acontece que aqui a DRJ deu uma decisão um pouco diferente, um pouco questionável, digamos assim, mas fato é que ela implementou, ela acrescentou o crédito do contribuinte. Então, acho que não nos cabe pegar, atacar a parte, se esquecer que essa parte integra o todo, que na verdade beneficiou, né? Então, não faria sentido a gente desconsiderar, né, vamos dizer assim, a parte, e sem ver que na verdade a parte faz parte do todo e o todo incrementou. Mas, de fato, é uma decisão diferente, né? Assim, o normal é a DRJ simplesmente não aceitar as retenções na fonte. Aqui não, ele aceitou as retenções na fonte, ofereceu a tributação, claro, deu uma diminuída, mas, de qualquer maneira, ofereceu um crédito a mais. Se ele não tivesse feito isso, não teria reconhecido nada. Agora, uma outra questão levantada pela Gisele, a Gisele pode até interromper, aí fica à vontade, é também relacionada à falta de sincronia entre o regime de caixa e de competência, né, da retenção na fonte, não é isso, Gisele? O contribuinte traz isso e, a priori, tem muito sentido, né? Agora, a DRJ, ela não faz esse cotejo, porque aí é bem de acordo com o regulamento do imposto de renda, né? Então, ele traz o argumento do regulamento de imposto de renda para mostrar esse descasamento entre o oferecimento
a tributação e a retenção na fonte. Esse descasamento é factível? É factível, até pela apuração dentro do RIR. Está aqui, eles põem até o artigo, a gente pode até abrir, mas assim, veja, é algo muito tranquilo, inclusive o próprio CARF decide nesse sentido, o artigo 409. Então, aí é que vem, será que... E eu penso também, eu não sei se teria até que ter uma diligência nesse sentido, eu não sei, estou pensando aqui com vocês, porque... É R$6.000 a diferença, não é isso? É 145 para 151 mil, não é isso? A diferença é bem pequena, né? É bem pequena. E assim, essa diferença a gente sabe que ela existe, né? Isso é, como se diz... É factível, é isso que eu digo. Na verdade, a regra é que a coincidência não ocorra, né? Eu acho até que, enfim, talvez a gente pudesse até dispensar um maior aprofundamento, né, em relação a isso. Sei, talvez reconhecer, né? Porque, enfim, a descrição está tão coerente, né? E o valor não é representativo, eu acho que... Só pela ordem, o próximo vai falar o doutor Nilson, tá ok? Obrigado. O Ana observou muito bem aí essa questão primeira, né, que é a questão da decisão da DRJ em relação à receita não tributada originalmente pelo contribuinte. Na verdade, a decisão da DRJ foi beneficiar o contribuinte, né, no sentido de que, normalmente, como ele falou, normalmente a DRJ disse, não, você não tributou, não aceito essa fonte, porque ele não foi tributado. Não te dou nada dele. Aí ele aqui, o que eu falei? Não, eu vou te dar, mas só na medida em que você teria direito se tivesse tributado. Não é isso, né? Então, na verdade, a decisão foi até mais favorável ao contribuinte. Em relação ao que se costuma decidir, inclusive no CAF, inclusive pela súmula, não é isso? A súmula obriga, né, a gente dizer, olha, não tributou, não aproveita a fonte. Então, assim, perfeito, muito boa observação do Alain. Agora, em relação a esse descasamento, eu creio que esse descasamento é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a trabalhar, que é da receita financeira. Aquele descasamento do pagamento de órgão público é um pouco diferente. Por quê? Porque essa mudança de regime, essa autorização para mudança de regime, a gente sabe que os entes federados são maus pagadores, né? Então, assim, quando se faz um contrato, uma empresa, um empreiteiro faz um contrato com um órgão público, certo? Ela não sabe quando vai receber, essa que é a verdade, né? A história, né, as notícias aí demonstram isso daí. Muitas vezes as obras param, né, porque não houve pagamento ali, né? Muitos entes públicos aí contratam obras, às vezes sem nem ter orçamento, tem muitos problemas reais, fáticos, né? Então, mas por outro lado, o contribuinte, ele é obrigado contabilmente a reconhecer aquela receita, né? Ele fez um contrato, certo? O contrato tem certa duração, tem um valor correspondente, ele é obrigado a apropriar, ainda que proporcionalmente, ele é obrigado a apropriar a receita mesmo sem ter recebido. É isso quando há atraso. Então, a lei diz assim, permite, olha, nesses casos, é quase uma meia-culpa aí dos entes públicos, né? Nesses casos, né, pagamento de ente público, certo? Você só vai tributar quando você receber, tá certo? Você não precisa apropriar essa receita proporcionalmente à obra. Mas por que é diferente? Porque ele só tributa quando vai receber. Ou seja, ele só tributa quando tiver a retenção na fonte também. Então, aqui a retenção na fonte, certo? Ela acaba casando com o próprio recebimento, entende? Então, eu acho que esse caso aqui, existe sim uma mudança de regime de caixa, de competência para a caixa, a lei autoriza, mas isso não causa um descasamento entre fonte e receita, na minha opinião. Isso está errado. Mas, na minha opinião, não causa descasamento. Por quê? Só quando a entidade pagar é que ela vai reter na fonte, certo? E aí é que ele vai poder aproveitar. Né? E aí, ou seja, o fonte só vai ser aproveitado quando houver
o efetivo pagamento, e é quando deve existir a tributação. Então, na minha opinião, nesse caso, essa mudança de caixa e de competência para a Caixa não causa descasamento entre fonte e receita, certo? Porque essa mudança é exatamente para esse casamento aí, a garantir esse casamento, entende? Não sei. É diferente daqueles casos que a gente julgou anteriormente, né, Nilton? No passado, que tinha competência, não oferecia, mas era o descasamento completo. Acho que foi até instituições financeiras, se eu não me engano, em alguns casos. Foi. Não é isso? É diferente a situação. Bom, senhores, o Alexandre quer falar novamente? Perfeito. Não, basicamente, com relação à primeira questão, que foi bem debatida, fui convencido pelos senhores todos aí, então vou modificar meu voto com relação a essa primeira questão. De fato, esse é um reformato em PEJOS que não foi tão em PEJOS assim, né, porque aumentou o crédito, mas o que tinha me incomodado era mais essa mudança na base do imposto, né. Então, nesse caso concreto, então vou mudar isso daqui, eu vou afastar essa solicitação de nulidade, inclusive mencionando que não houve prejuízo para o contribuinte, já que o montante do seu crédito, inclusive, aumentou. Então, Alexandre, objetivamente, de que forma, então, está o seu voto agora? Qual é a situação dele, então? Não vai ter uma reforma? Você está reconhecendo alguma coisa, não está reconhecendo? Como é que está? Agora, com relação à questão dos contratos com o poder público, que aí o Neudson bem colocou agora, essa eu ainda tenho dificuldade para entender a diferença, viu, Neudson? Para mim, não é diferente do caso de receitas financeiras. Por quê? Por competência, você já está reconhecendo a receita de acordo com a prestação do serviço, etc. e tal. Só que o momento que vai ter o IR-fonte vai ser só no momento do pagamento, que vai ser no ano posterior. E aí, consequentemente, se nesse período mudou o ano calendário, você vai ter a receita que já foi oferecida tributação em um ano, e o IR-fonte no ano subsequente. E isso pode causar algumas distorções. Por exemplo, o próprio fiscalização, quando for verificar aquele ponto, ela verifica, olha, mas você não ofereceu a receita tributação. De fato, naquele ano você não ofereceu, mas você ofereceu no ano anterior, lá por competência, eventualmente. Então, aqui eu acho que causa algumas confusões, pode causar, não sei, minha impressão. Então, em relação a esse ponto, só para complementar o Ricardo aqui, eu vou votar por dar provimento parcial, então, para reconhecimento do crédito decorrente dos contratos com o poder público. E os outros itens, Ale? Então, dos outros itens, Gisele, eu entendi que a documentação que ele trouxe não foi suficiente ali. Conforme você bem relatou, o recurso voluntário é bem sucinto, e a partir da leitura dos documentos contábeis que ele traz, por exemplo, com relação àquela questão da ferrovia, não tem uma abertura, ainda que pudesse ter um bom direito ali, ele não evidenciou da maneira mais adequada, acho que não tem muito o que ser feito. Doutor Nelson, com a palavra novamente. Viu, Alexandre, isso que você falou, de fato, quando o contribuinte apropria a receita pelo regime de competência, mas o pagamento é só em outro, não acontece o descasamento. Mas esse dispositivo, em relação a empreitadas com a empresa pública, é exatamente para que isso não ocorra. E que permite à empresa que presta serviço para o público não apropriar pelo regime de competência, e sim pelo regime de caixa. Certo? Exatamente para não ter descasamento, para que ele não seja tributado por algo que ele não recebeu e nem sabe se vai receber, quando vai receber, um precatório, entende? Então, esse dispositivo é excepcional, né, é exatamente para que não haja descasamento. Então, ele não apropria pelo regime de competência. Ele vai apropriar a receita quando for pago. E aí é quando vem fonte também. Entende? Eu não sei se eu posso estar errado, mas, assim, pela mecânica, eu entendo assim. Ou seja, em uma prestação de serviço normal, em que a empresa é obrigada a, né, apropriar
certo? Realmente, há o descasamento. Ele apropria aqui em 2020, certo? Então, ele tem que tributar em 2020. Mas o pagamento só vai ser em 2021. Certo? Há o descasamento. Mas aqui a lei permite que ele não aproprie em 2020, por competência. Aproprie por caixa, ou seja, ele só vai apropriar em 2021, apesar, né, de ele ter prestado esse serviço durante 2021. Então, eu acho que a lei é exatamente para não ter esse descasamento. Só para complementar o que eu disse, assim, me fazer entender. Só para uma questão de ordem agora, né? Então, Alexandre, a sua conclusão seria que você dá provimento parcial para reconhecer na composição do saldo negativo a parcela relativa ao imposto de renda retida na fonte por órgão público, é isso? É isso mesmo. Recebendo? Então, é só dar provimento parcial exatamente para essa parte estrita do contrato com o poder público. E aí, também, Nilson, é um assunto que ainda vou estudar com mais profundidade aí, mas o que me gera dúvida é porque, para mim, na contabilidade vai estar sempre por competência. Essa possibilidade do diferimento, você vai fazer via uma exclusão no LALUR do lucro lá na frente. E outra coisa que me gera dúvida é que a lei fala em poderá também, né? Então, também pode ter os diferentes casos, né? Pode ter o caso que, de fato, a pessoa acabou não optando por fazer esse diferimento, tributou a receita e o IR-fonte vai estar descasado. Então, mas só para ponderar. Então, o voto basicamente é isso, Ricardo. Então, voto por conhecer do recurso voluntário. Posso até colocar negar a preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário. E no mérito, dar parcial provimento para reconhecer o crédito decorrente do IR-fonte do poder público. E aí tem o nome até do órgão aqui, é o DENIT. Aí eu vou colocar até expressamente que é o DENIT. Então, estou reformando meu voto. Como também está partindo já para o horário do almoço, eu refaço agora e já mando uma versão para vocês depois do almoço aqui. Para ficar. Certo. Senhores, podemos votar? Doutor Nilson. Certo. Só complementando, né? Já falei bastante. Concordo, né? Você tem toda a razão, é uma possibilidade, pode ser que ele não tenha adotado o regime de caixa, tenha adotado o regime de competência, mas ele deveria ter demonstrado isso daí, né? E não demonstrou. Então, só pela possibilidade, né, de existir descasamento, eu creio que não é possível dizer que o crédito é líquido certo, né? Então, por isso, eu vou abrir divergência no sentido de não reconhecer nem mesmo essa parcela aí em relação ao limite, ou seja, negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito, doutor Nilson. Então, abrir divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Gisele. Bom, eu vou abrir uma segunda divergência. Eu concordo com a Lê, eu entendo, Nilson, que ele poderia ter casado melhor as provas e na mesma linha o livro diário, razão, mas aqui eu tenho um indício muito forte dessas diferenças, tá, Alexandre? Inclusive, ele junta aqui o razão pela segunda vez e tenta concatenar, é claro, não é um contribuinte super preparado que está fazendo as flechinhas, mas ele traz, sim, esses valores lançados, então me deixa um pouco desconfortável em não reconhecer. Então, eu daria em maior extensão, tá, presidente, para reconhecer não só o potencial descasamento, poderia estar melhor provado, Nilson, mas aqui em potencial muito claro que isso pode estar acontecendo, até por conta da contabilidade, ele pode ter adotado o regime de competência, eu acho que o Alê nesse ponto colocou bem. Agora, tanto da Ferrovia Centro-Atlântico, né, essa diferença da composição do saldo negativo, como também o da Integral Engenharia, porque você consegue ver, por vezes, esses lançamentos no diário e no razão. Aqui poderia, inclusive, a gente pensar numa potencial diligência, tá? Não sei nem se eu votaria pela conversão em diligência, talvez, viu, gente? Porque eu estou um pouco desconfortável, viu, Nilson? Você também me colocou a pulga.
Eu votaria, acho que pela conversão em diligência, tá, presidente? Desculpa a enrolação, mas porque realmente eu não estou 100% convencida de todos os lados aqui. Então, justamente para fins de verificar, com base no diário, no Razão, esses dois privados e o público, para fins de evitar e verificar se houve, primeiro, no lado do imposto de renda retido na fonte órgão público, esse efetivo descasamento, porque senão a gente está integrando no imposto de renda retido na fonte o valor que não houve essa diferença, e para fins de verificar se de fato foram oferecidos à tributação, porque a priori me parecem que foram retidos, tá? Mas eu não sei se de fato foram oferecidos, ou se foram oferecidos e não foram retidos, tá, Neilson? Porque aqui gera ainda uma segunda dúvida no segundo item. Ele alega, eu ofereci a tributação 3 vezes, mas e a retenção? Enfim, fica muito confuso. Então, eu converteria para fins de esclarecer esses 3 itens e confirmar se houve o descasamento e a retenção. Então, é isso, é como voto. A doutora Gisele, então, vota no sentido de converter o julgamento em diligência. Isso. Próximo, doutor Alain. Oi, então, presidente. A despeito das posições colocadas aí no voto da doutora Gisele, que eu concordo que são bem razoáveis, né, mas eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Neilson. Doutor Alain, então, acompanha a divergência do doutor Neilson, tá certo? Próximo, será o doutor Alexandre, né, que ele apresentou o voto dele, será o doutor Efigênio, então. Presidente, eu entendi bem o posicionamento do doutor Neilson, só que olhando aqui no próprio recurso voluntário, o contribuinte afirma que exatamente, olha, ele vem falando categoricamente no oferecimento da tributação no ano e a retenção no outro, invocando exatamente 409 do Rio. E eu confesso que é o seguinte, eu não tenho total segurança para poder votar nesse sentido. Eu acompanho a divergência da diligência, porque aqui, tanto para conceder o crédito quanto para negar. Eu não me vejo com total segurança nesse sentido. Até porque ele está afirmando categoricamente isso. Então, eu vejo que a diligência seria melhor. Então, eu acompanho essa divergência. Então, agora nós temos o doutor Neilson e o doutor Alain negam provimento ao recurso, a doutora Gisele e o doutor Efigênio votam na conversão em diligência. O próximo é o doutor Jefferson. Eu confesso que eu também fiquei com essas dúvidas e eu acredito que o voto da conselheira Gisele seja um caminho melhor mesmo. Então, eu vou acompanhar o voto da conselheira Gisele. A doutora Gisele, no sentido de converter o julgamento em diligência. A doutora Bárbara. Eu voto com a divergência também levantada pela Gisele. Eu acho que merece o processo um pouquinho mais de investigação. Eu vou acompanhar a divergência do doutor Neilson, tá certo? No sentido de negar provimento. Eu queria só que você me dissesse exatamente o que é que vocês falaram. Conversão de julgamento em diligência, em que sentido? Só para colocar no texto aqui. É só isso? Em diligência? Vou pensar. Me ajude, Efigênio. Peraí. Eu acho que, assim, primeiro, para fins de que o contribuinte, que intime o contribuinte, né, eu acho que o adequado é isso, que o contribuinte seja intimado para fins de demonstrar, através da documentação fiscal e contábil, bem como esse descasamento, a alegação de descasamento pontual calcado no artigo 109 do RIR 99, inclusive em cotejo com aquilo que a própria DRJ já reconheceu. Então, demonstrar, justificar a diferença não reconhecida pela DRJ no tocante ao descasamento do regime calcado no 409 do RIR. Pontualmente, ela vai ter que mostrar a diferença. Não sei se você concorda, tá, Efigênio? Eu encaminharia nesse sentido. Da mesma forma, uma vez que é trazida a alegação de oferecimento à tributação e a DRJ não reconhece ou não verifica a retenção, ou vice-versa, nos outros 2 itens, e o contribuinte também esclareça, não só com base na documentação fiscal e contábil, mas trazendo a comprovação cabal de que houve a retenção, né? Propriamente, porque ele pode ter lançado na contabilidade e não necessariamente ter trazido a retenção. Não sei se vocês concordam, tá?
Porque como eu abri a divergência, eu imaginaria algo nesse sentido. Eu posso redigir e aí eu passo, presidente, para os colegas agora no intervalo e fico, né, enfim. Pode ser, tá tudo bem. Fico à disposição, mas seria algo nesse sentido, tá, gente, que eu imaginei, e daí abrir a divergência, tá? E Neudson também fale, Neudson, que você é ótimo aí. E Alan também, porque... Né? Neudson, pode falar. Eu estou na frente. O Alan, A gente teve 3 soluções, então, né, presidente? 3 soluções. A do doutor... Tem que... O doutor Alexandre, vou repetir aqui, o doutor Alexandre, ele deu provimento parcial para negar a preliminar de unidade suscitada, para reconhecer no mérito, reconhecendo composição saldo negativa, a parcela relativa ao imposto retido na fonte retido por órgão público. Isso foi o voto do relator. O doutor Neudson abriu a divergência de negar provimento a recurso voluntário, que eu acompanhei e o senhor acompanhou também. E a doutora Gisele apresentou a divergência e converteu o julgamento em diligência, cuja redação está sendo discutida agora de como é que vai ser. E ela pediu para apresentar no início da sessão da tarde, ok? A situação atual é essa. Entendi. Então vai suspender o julgamento e vai voltar à tarde? É isso ou a gente já vai concluir agora? Não, melhor a gente vai só a questão da votação de como é que é o voto para a compreensão de diligência. Eu acho prudente. Sim. Na verdade, pela ordem, acho que é isso que o Alan está lembrando, né? Como a gente tem 3 propostas e não houve maioria, a gente tem que fazer uma segunda votação. Tem que dar uma segunda votação, começando pelas menos votadas. Tá certo. Por questão de ordem, tá certo. Eu já vi vamos corrigir, não, tá certo. Não, é isso mesmo, doutor Alan. Obrigado. Pelas menos votadas, aí, ou seja, tem que eliminar a mais votada da diligência, pega as 2 menos votadas, aí seleciona uma para ir para a final com a mais votada. Né? Eu já vi, assim, algumas vezes... Não, é isso mesmo. Isso é errado, eu já vi em outra presidência, não observando esse detalhe do regimento. Pois vamos fazer o seguinte, tá certo? Nós vamos suspender a votação nesse momento, vamos fazer o intervalo do almoço, tá ok? No início da tarde, a partir da proposta da doutora Gisele, objetiva, aí a gente apresenta e faz as votações dentro do regimento interno. Aí fica uma questão mais tranquila, a gente sabe exatamente como é que está, tá ok? Então, eu vou interromper nesse momento a sessão, mas eu vou concluir no início da tarde, tá certo? A partir das 14 horas, tá ok, pessoal? Então, fica combinado o apoio. Nesse momento, a gente pode suspender a gravação, tá ok? E reiniciar às 14 horas.